Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aula de ciência com o professor Beto Lopes. Nós vamos estar na aula de hoje fazendo a correção das atividades que eu passei na semana passada, tá? Quem já me entregou as atividades respondidas, peço que possa fazer a correção diante das respostas que estou postando aqui, tá bom? Caso você tenha acertado todas as questões, não há necessidade de me devolver, tá? Se você não acertou todas, você envia no meu PV a resolução, tá bom? Completa, tá? Se alguém não fez ainda, tá? Pode responder as atividades e depois vai comparar aqui, vai acompanhar o processo aqui da resolução, tá bom? Lembrando que nosso ano letivo continua, nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando, tá? A escola continua trabalhando nessa forma de educação à distância. Nós estamos trabalhando em nossas residências diariamente e precisamos que você, aluno, cada aluno, possa sim estar participando também. Nós temos alguns alunos que participam bem, que acompanham as atividades, que estão fazendo todas as atividades, mas alguns estão ainda meio distantes. Pedimos que todos venham a participar desse nosso processo de construção do conhecimento, tá? Nós vamos trabalhar na aula de hoje, né, aquelas respostas daquelas questões, né? Eu vou responder aqui com vocês, conversando com vocês. Então, questão das atividades. Eu passei na semana passada, né, esse pequeno texto para vocês, tá? Esse pequeno texto seguido aí, certo, dessas atividades, tá? Então, nós vamos aqui estar trabalhando essa parte aqui da correção com vocês. Então, pergunta o seguinte aqui, ó, questão 22. Segundo o texto, é claro, você lê o texto com bastante calma, relê se necessário for, tá? Segundo o texto, que tipo de organismo procarioto ou eucarioto surgiu primeiro na Terra? E quanto tempo levou para que surgisse o outro, tá? Então, segundo o texto aqui, certo? Você lendo aqui o texto, você vai ver o seguinte, ó, que os procariotos, certo? Foram abundantes por mais de 1 milhão de anos antes que os eucariotos. Então tá aqui, ó, tá? Essa passagem aqui já diz, certo? Que os procariotos aqui, ó, certo? Eles surgiram, certo? Primeiro, surgiram antes, tá? Então, quem surgiu primeiro? Procarioto, certo? Quanto tempo levou para surgir o eucarioto? É o próximo, né? O outro, certo? Então, diz aqui que, certo? Levou mais de 1 bilhão de anos. Então, mais de 1 bilhão para surgir, certo? O procarioto. Tudo bem? Na próxima questão. O texto diz que as cianobactérias produziram o gás oxigênio da atmosfera. Tá? Recorde o conceito de fotossíntese e responda. Quais são as duas substâncias, que as cianobactérias precisam usar para produzir oxigênio? Tá? Oxigênio é um gás presente na nossa atmosfera, né? Em segunda maior quantidade, em maior quantidade é o nitrogênio, em seguida vem o oxigênio, que é o gás que nós utilizamos no nosso processo de respiração, tá? Então, as cianobactérias, elas produzem, né, esse gás, né, que está na atmosfera, ó, certo? E para produzir esse gás, elas precisam participar de um processo aí de fotossíntese que a gente chama. E na fotossíntese, gente, é utilizado esses dois gases aqui, ó. Desculpa, essas duas substâncias, tá? Que é o gás carbônico e a água, certo? Elas vão se combinar
em uma reação onde assim elas vão produzir o gás oxigênio, tá? Que é liberado para a atmosférica, e o açúcar, né? Que esse açúcar ele é o alimento, né? Fotossintetizante, tá? Então realmente é isso que acontece. Tudo bem? Próxima questão. Procure o significado da palavra ubíquo e explique o significado do trecho, tá? Procariotos são ubíquos. Então, você vai pesquisar o significado, pode pesquisar na internet, você pode pesquisar em dicionário diversos e você vai encontrar o significado que ubíquo significa que existe ou que está em toda parte. Então, no trecho, significa que ubíquo, né, significa que os procariotos, os procariotos, certo? Eles existem em todas as partes, né? Eles existem, eles estão vivendo em todas as partes, em todos os lugares do planeta. É isso que a questão está informando, certo? Que eles estão presentes, né, em todas as partes do planeta, tá? Próxima. Existem procariotos vivendo no seu organismo? Uma pergunta, tá? Em caso negativo, por quê? E em caso afirmativo, dê 3 exemplos específicos de locais do seu corpo em que eles vivem, tá? Então, gente, vamos ver aqui, vamos pensar sobre isso. No nosso organismo tem esses seres procariotos, né? Procariotos, procariontes, né? Nós lembramos das últimas aulas, né? Estamos falando das bactérias, tá? Então, essas bactérias estão presentes no nosso corpo? Existem bactérias? Onde? Que quantidade aproximada? Como a gente pode ter uma ideia em relação a isso, tá? Então, gente, elas existem sim no nosso organismo, certo? Não significa que elas sempre vão causar doenças. Algumas causam sim doenças, certo? Mas outras, certo, são necessárias no processo aí de digestão celular, por exemplo, tá bom? Então elas são necessárias no nosso organismo para diversas funções, né? Nem sempre elas vão causar doença, tá? Então existe sim bactérias vivendo junto ao organismo humano. São encontrados normalmente, olha só, normalmente são encontrados. Na nossa pele tem bastante bactéria, na nossa boca tem bastante e no nosso intestino também, tá bom? Então, destacando aqui, né, 3 partes do nosso corpo onde as bactérias estão presentes. O organismo de um ser adulto tem por volta de uma centena de trilhão de células. Se a gente quer ter uma ideia da quantidade de células que tem no nosso corpo, no corpo adulto, uma centena de trilhão de células, tá? Mas, para nossa surpresa, o número de bactérias que tem no nosso organismo, certo? É maior do que a quantidade de células. Você tem uma ideia. Então, nós temos um grande número de organismos, né, no nosso corpo, organismos aí bem pequenos, microscópicos na sua grande maioria, certo? Nós temos bem mais organismo procarioto no nosso corpo do que mesmo as células do nosso organismo. Tudo bem, pessoal? Estamos encerrando aqui a nossa aula. Em caso de dúvida, entre em contato comigo, certo? Fico à disposição, os horários definidos, tá bom? Toda quarta-feira fica à disposição da turma, naquele horário de 18h30 a 20h30. Então, dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Você pode assistir vídeos no YouTube sobre o assunto, tá bom?
você pode acessar o canal da nossa escola, que esses vídeos estão lá disponibilizados também, tá? Faça as anotações no seu caderno, tenha o seu caderno aí com tudo registrado, tudo bem? Então, assim você vai estar participando das aulas e a gente vai estar avaliando vocês. Estamos encerrando nossa aula aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.